Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônimo. Eu sou Afonso da Silva e nesse episódio a gente vai falar sobre fazer o básico bem feito. E eu sei que pode parecer óbvio, mas às vezes o óbvio ele precisa ser dito. E eu cheguei nesse assunto, né, por alguns motivos que aconteceram aí algumas semanas atrás. Primeiro, com uma conversa que eu tive com o meu time aqui interno na empresa, depois com duas conversas que eu tive com dois clientes diferentes. Um queria saber um pouco mais sobre request smuggling e o outro queria saber sobre uma outra técnica de exploração web. O ponto é que nessas empresas a gente não precisava estar falando sobre request smuggling naquele momento, por exemplo, porque o sistema deles ainda estava em fase inicial de desenvolvimento. Então, eles deveriam primeiro se preocupar com as vulnerabilidades mais recorrentes, com as falhas mais básicas, com as falhas que acontecem mais vezes. Então, estava meio que querendo pular etapa, sabe? Essa é a realidade. E com o meu time aqui, a gente teve essa conversa sobre assuntos parecidos, porque a galera estava querendo tentar inventar moda ao invés de focar no básico bem feito, sabe? Ao invés de fazer o feijão com arroz primeiro, que é basicamente buscar um exploit super complexo ou uma forma super revolucionária de explorar uma vulnerabilidade que pode ser explorada de uma forma mais simples. O ponto que eu quero chegar é que, às vezes, e eu me incluo nisso também, tá? É que às vezes a gente se prende em tentar fazer algo muito diferente do que a maioria faz. Então, ao invés de, sei lá, explorar uma falha de XSS, uma falha de SQL Injection, uma falha de LFI, RFI, de uma forma que normalmente ela é explorada, ou ao invés de usar um exploit, um payload que já existe, a gente quer criar um novo payload, a gente quer criar um novo exploit, a gente quer criar uma nova forma de explorar aquela falha de segurança, quando na realidade, na maior parte das vezes, isso é totalmente desnecessário, porque você precisa simplesmente detectar aquela falha de segurança, comprovar que ela existe e explorar ela. Você não precisa desenvolver um novo método totalmente revolucionário para isso. Quando, é claro, você está trabalhando com esse tipo de análise. Agora, quando você vai para o ramo da pesquisa, quando você quer realmente chegar nesse objetivo final, que é desenvolver uma nova forma de explorar a vulnerabilidade XYZ, aí tudo bem, o seu objetivo final é criar esse novo método. Agora, quando o seu objetivo é entregar um relatório de pentest, é entregar um relatório de análise de vulnerabilidade, você fugir muito desse escopo de simplesmente explorar aquela falha da forma que já existe hoje no mercado para criar uma parada totalmente nova, pode fazer com que você perca muito tempo de serviço. E tempo no pentest é dinheiro. Tempo no pentest é falha que você deixa de reportar porque você está focado em outra coisa. Então, muitas vezes, a gente quer tentar reinventar a roda, mas esquece de fazer o simples bem feito. E o simples bem feito, na maior parte das vezes, é o suficiente. Na maior parte das vezes, é o necessário. Então, ao invés de você focar em fazer algo que ninguém está fazendo, foca em fazer o que todo mundo está fazendo melhor. Então, pô, eu aqui na empresa, por exemplo, utilizo a WSTG, né, como uma das metodologias principais de exploração web, e a gente usa um pouco da PTS também para fazer alguns outros tipos de verificação. Por que que eu, sei lá, iria criar uma nova etapa da metodologia ou criar um novo formato de fazer aquela etapa, sendo que eu simplesmente posso pegar aquelas etapas já existentes e fazer da melhor forma possível? Porque muitas vezes as empresas concorrentes, elas acabam utilizando as mesmas metodologias, mas não necessariamente elas fazem aquilo da melhor forma possível. Então o que eu quero passar aqui para você é para que você foque em fazer o básico, em fazer o simples, em fazer o objetivo da melhor forma que você conseguir. Porque nem todo mundo dá o seu melhor, né? Nem todo mundo dá o seu 100% em fazer algo que se faz todo dia. Né? A análise de vulnerabilidade, pentest, para quem trabalha na área de segurança ofensiva,
é uma parada diária, né? É um negócio que se faz todos os dias. E quando você faz alguma coisa todos os dias, acaba entrando na rotina e você meio que vai levando as coisas, né? Você vai levando da forma que dá. Mas o que eu tento passar aqui para minha equipe é que você dê o seu 100%, mesmo quando você vai fazer algo que para você é simples, mesmo que você vai fazer algo que é básico, como por exemplo, pô, achei aqui uma vulnerabilidade de SQL injection. Explorei ela, vi que ela é válida, vi que ela existe e coloquei para dentro do relatório. Você está fazendo o básico, você está fazendo o que todo mundo faz. Mas será que dá para encontrar, ainda nessa mesma linha, alguma coisa a mais, sem querer inventar a roda, sem querer criar uma nova técnica? Não, é só dar mais uma aprofundada. Eu sei que você já encontrou a vulnerabilidade, eu sei que está tudo certinho, mas dá mais uma olhadinha no sistema, fazer novamente esse teste em outra parte da aplicação para entender se não existe mais nada ali. É você seguir a mesma linha de raciocínio que você já está seguindo, só que da melhor forma possível, sem se perder no meio do caminho. Porque às vezes a gente acaba desvirtuando do objetivo final e perdendo horas e horas e horas para criar algo que às vezes não vai dar em lugar nenhum. E acontece de você querer reinventar, de você querer criar uma moda totalmente nova e acabar não chegando em nada. Quando você poderia estar seguindo aquela linha já desenvolvida, aquilo que, entre aspas, todo mundo faz, e entregando muito para o seu cliente final. Porque, como eu já falei em outros Ctrl Shift Zen's aqui anteriores, normalmente o cliente ele não tem uma maturidade de segurança gigantesca. Ele fez um pentest na vida, ele fez 2 pentests na vida, a aplicação dele evoluiu bastante desde o seu último pentest. Então o cliente ele não tem uma maturidade de segurança gigantesca para que você precise fazer somente ataques sofisticados. Na maior parte das vezes, a aplicação ela vai ser vulnerável a algo simples, a algo trivial. E se você foca em desenvolver técnicas, táticas, métodos super sofisticados e acaba não verificando o básico, aquele básico fica na aplicação. Aquela vulnerabilidade que todo mundo sabe explorar fica lá, sem ser reportada, sem ser corrigida. E você está lá buscando o HTTP Request Smuggling, quando você não vai encontrar HTTP Request Smuggling, mas você encontraria, por exemplo, um XSS. Você encontraria, por exemplo, uma falha de regra de negócio. Então, não, não excluir verificações de novas coisas, etc. Mas foca no básico, foca no bem feito, foca no que dá certo. Né? Faça o seu melhor no que dá certo, faça o seu melhor no básico. Depois que você entregar tudo que você tem que entregar do feijão com arroz, depois que você fizer um feijão com arroz bem feito, pô, sobrou aqui 6 horas. Eu fiz o meu feijão com arroz bem feito, eu fiz tudo que tinha que fazer, todas as análises básicas que tinha que fazer, explorei o máximo possível essas análises básicas para ver se estava tudo certinho. Sobraram 6 horas. Beleza, aí tudo bem. Sobraram 6 horas do seu teste. Nessas 6 horas você reinventa a roda do jeito que você quiser. Né? Aí sim você testa coisas mais recentes, coisas novas, tenta desenvolver alguma coisa, mas primeiro faça o feijão com arroz, porque senão você vai estar tentando encontrar uma vulnerabilidade super, super sofisticada, uma exploração super complexa, e aí o seu cliente está vulnerável a SQL injection com endpoint de URL público para todo mundo explorar. E aí quando ocorrer a exploração, provavelmente o seu cliente vai te questionar como que você não encontrou essa vulnerabilidade tão simples, né? Então, a mensagem que eu quero tentar passar aqui é: vamos focar no básico? Vamos fazer bem feito primeiro o mais simples. Depois que você estiver dominando o mais simples, você parte para outra coisa, porque senão você vai ficar meio que preso em tentar encontrar vulnerabilidades mais sofisticadas e não conseguir, porque às vezes você não tem nem conhecimento para isso, e deixar passar vulnerabilidades muito simples que qualquer um conseguiria, mas você não conseguiu porque você não quis vê-la. Você não quis verificá-la. E aí acaba sendo até meio idiota, né? Você encontra um request smuggling e não encontra um SQL injection público em URL, por exemplo. Tá? E eu dei o exemplo do request smuggling aqui por ser uma vulnerabilidade um pouquinho mais
complexa. Não significa que ela seja a vulnerabilidade, o método, a exploração mais difícil do mundo. Eu só coloquei na balança um request smuggling, um XSS e um SQL injection, porque a gente sabe que o XSS e o SQL injection são básicos. O request smuggling, nem tanto. Tá? Mas é claro que você pode colocar a vulnerabilidade que você quiser aí nessa balança, né? E a mesma coisa você pegar um Windows Server com Eternal Blue, com a vulnerabilidade existente, né? O MS017 lá existente, e você, não vou explorar esse Eternal Blue aí, porque todo mundo faz isso. Eu vou inventar uma parada nova, entendeu? É basicamente isso que eu quero passar aí para você. Isso serve também para os estudos, tá? Não adianta você querer estudar uma vulnerabilidade high level e super complexa, que precisa de engenharia reversa e precisa de piriri pororó, sendo que você não entende os fundamentos, sendo que você não entende nem a base. É a mesma coisa querer rodar uma ferramenta para encontrar vulnerabilidades de CRLF quando você nem sabe o que é CRLF. Entendeu? É basicamente isso. Então, foca na base, foca nos fundamentos, e se você está iniciando seus estudos agora, acessa aí fundamentos.guianonima.com e conheça o nosso treinamento de bases de segurança da informação e hacking, com mais de 50 horas de conteúdo em vídeo, uma comunidade exclusiva para alunos e um conteúdo aí voltado para os fundamentos, né? Rede, sistemas operacionais, Git, programação, lógica de programação, ferramentas, métodos, metodologias, técnicas e assim por diante, voltados aí para a segurança da informação e hacking. Beleza? Eu acredito que esse é o último Ctrl Shift N que a gente vai ter nesse ano de 2024. Espero que você tenha curtido os episódios que eu fiz. Alguns foram um pouco de desabafo, outros um pouco de reflexão, outros um pouco de visão de mercado. Eu gosto bastante de fazer o Ctrl Shift N, porque eu faço sem roteiro, eu faço livre, eu pego um tema que está me incomodando, ou um tema que está em alta e desenvolvo aqui para vocês. E os comentários aqui são essenciais para a gente complementar esse conteúdo. Então, se você está ouvindo a gente por algum outro agregador de áudio, vai lá no YouTube e deixa o seu comentário no campo de comentários, porque isso ajuda a gente bastante. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo no seu grupo de estudos. Valeu e até mais!